Bem-vindos aqui ao canal para essa primeira live do ano de 2022. Hoje, dia 6 de janeiro, dia de Reis, eu escolhi o dia para fazermos essa primeira live. Escolhi esse dia porque essa festa, a vinda dos reis para adorar o menino Deus que estava na gruta de Belém, é um passo muito significativo na história da humanidade. Eles vieram, como diz o Evangelho, guiados por uma estrela e chegaram até ali porque sabiam que aquela estrela lhes indicaria o caminho para encontrar o Divino Redentor. Não vou agora desenvolver toda a história que se desenrola ali, mas eles vieram oferecer presentes, vieram reconhecer a realeza de nosso Jesus Cristo, e esse era um passo e um momento na história da humanidade. E eu escolhi essa data porque a minha intenção nesta primeira live do ano seria fazer uma análise dos acontecimentos. O que significou 2021, o que significa 2022, mas antes de entrar propriamente nos acontecimentos, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que nos mostra e nos dá a dimensão do que é a transposição de um ano para o outro. Digamos que seria uma filosofia a respeito do que é a passagem de um ano para o outro. Eu tiro esse texto de Plínio Corrêa de Oliveira, o artigo escrito no ano de 1959, em janeiro de 1959, que ele analisa o que significa a passagem de um ano para o outro. Essa análise é totalmente atual e por isso acho que nos ajuda muito a entender depois uma análise dos acontecimentos. E é por ela que eu vou começar esta live. Está encerrado mais um ano. Impõe-se a velha e quase diríamos gratíssima praxe do retrospecto, seguido de ansiosamente interrogativo para o ano que entra. Seria inútil tentar fugir a essa praxe, por mais rotineira que pareça. Ela nasce da própria profundeza da ordem natural das coisas. Foi Deus que criou o tempo e quis que, para os homens, fosse ele dividido em anos. Esta duração anual, unidade sempre igual a si mesma, é admiravelmente proporcionada à extensão da existência humana e ao ritmo dos acontecimentos terrenos. Quis a providência que a inexorável cadência dos anos proporcionasse aos homens, nos dias que servem de ponte entre o ano velho e o ano novo, a ocasião para um exame atento de tudo quanto neles e em torno deles se foi mudando, para uma análise serena e objetiva dessas mudanças, para uma crítica dos métodos e rumos velhos, para a fixação de métodos e rumos novos, para uma reafirmação dos métodos e dos rumos que não podem nem devem mudar. Tudo isto é muito importante, eu faço aqui um parênteses, porque nós vivemos dias em que todo mundo diz que é preciso mudar tudo, em que todo mundo diz que é preciso resetar tudo, para usar uma linguagem moderna, em que todo mundo diz que é preciso destruir uma civilização, apagá-la definitivamente e construir um mundo completamente novo. Ora, nós não podemos, há certos métodos e há certos rumos que não podem nem devem mudar. Por quê? Porque um menino nasceu na gruta em Belém e esse menino era o Divino Redentor, nasceu da Virgem Maria e estava protegido ali por São José. Bom, voltando ao texto, de algum modo, pois, cada fim de ano se parece com um juízo, em que tudo deve ser medido, contado e pesado para a rejeição do que foi mau, a confirmação do que foi bom e o ingresso em uma etapa nova. A praxe dos retrospectos e das conjecturas de fim e começo de ano é, pois, iniludível.
conformando-nos com esta disposição da providência, escrita na própria ordem natural das coisas, entreguemo-nos ainda uma vez sob o olhar de Maria a esta tarefa de medir, pesar e prognosticar. Prognosticar, sim, pois se habitualmente Deus a ninguém revela o futuro, a mente alguma deu o dom de fazer por si mesma prognósticos infalíveis, quis, entretanto, que o intelecto do homem tivesse o lume suficiente para estabelecer conjecturas prováveis que podem servir de elemento precioso para a direção das atividades humanas. Bom, então este é o primeiro texto, a primeira reflexão que eu gostaria aqui de apresentar, uma reflexão que é quase uma filosofia, como eu disse, a respeito do que é a passagem de um ano para o outro. Nós temos neste ano, não daria aqui, evidentemente, para fazer um retrospecto de todos os acontecimentos do ano, desde os acontecimentos políticos pelo mundo, no Brasil, em tantos outros lugares, não daria para fazer um retrospecto que seria quase impossível. Mas nós temos uma linha geral dos acontecimentos em que nós podemos dizer o seguinte: os acontecimentos são ao mesmo tempo excitantes e incongruentes. Eu pretendo fazer em breve uma análise sobre a situação que nós vivemos no Brasil, que é uma verdadeira, para usar a palavra, uma verdadeira distopia, em que as incongruências se somam umas às outras. Nós temos, por exemplo, o avanço belicoso e agressivo de uma potência, entretanto, apresentada pragmática e só ambicionando negócios. Eu estou a falar, evidentemente, da China comunista, que todo mundo apresenta como pragmática, mas que cada vez vai exercendo mais seu império ideológico, seja pela ameaça militar, seja pelas manobras e pelas urdiduras diplomáticas e comerciais. Ela que continua a fazer perseguições terríveis, seja religiosas, seja ideológicas, dentro do país e vai estendendo essas perseguições para fora. Essa mesma potência faz ameaças de guerra. Essa mesma potência faz, por exemplo, ameaças a Taiwan, ameaças essas que, uma vez se concretizando, podem envolver várias nações nesse conflito. Depois nós temos, para falar do tema iniludível, temos a pandemia que virou um pandemônio. De tal maneira é isso assim que há vários, ainda ontem eu fazia uma consulta a respeito de artigos, livros sobre esse tema, e há inúmeros artigos que usam este jogo de palavras. A pandemia que virou um pandemônio. Nós tivemos, por exemplo, a incongruência da guerra à cura da doença, da guerra aos medicamentos que podem curar a doença. Nós tivemos um alarme em relação a uma doença que tem um altíssimo índice de recuperação. Nós tivemos lockdowns desastrosos, que depois aqueles que os promoveram vieram dizer que realmente não serviram e não alcançaram os fins. A própria OMS disse isso. Depois nós temos o uso de máscaras que nos dizem que foram salutares, se não para esta doença, para eliminar outras, quando muita gente perguntava onde estava a gripe. Mas agora, depois de 2 anos de uso contínuo de máscaras, há uma proliferação da gripe pelo mundo inteiro. Tudo parece incongruente. Nós temos um programa de imunização mundial e nós vemos que muitos daqueles, outro dia, na próprio Reino Unido, a notícia dada pelo próprio primeiro-ministro é que 90% dos internados naquele momento eram pessoas que já tinham 2 doses de imunização. Nós temos, por exemplo, o cerceamento das liberdades individuais dentro das democracias, por exemplo, com governantes como Macron, prejudicar aqueles que não querem se imunizar e tirar-lhes os direitos.
Mas depois, muitos desses estão infectados. Então, ao mesmo tempo, se exigem passaportes sanitários para que as pessoas acessem lugares públicos, transportes, mas depois essas pessoas, elas mesmas estão doentes. Tudo é incongruente nesse acontecer humano. Nós temos uma espécie de zigue-zague satânico dos acontecimentos, imprevisível e que traz um embrutecimento dos espíritos. Eu pretendo também, faço aqui uma outra promessa, fazer um pequeno vídeo sobre este processo de caos. Não só uma análise dos acontecimentos concretos, mas o método deste embrutecimento e deste caos. Ora, o que nós vamos vendo é que nós caminhamos e isso vai se instalando no mundo inteiro. E no Brasil isso é muito patente, uma subversão da vida pública. Não há mais lei, não há mais coerência. É uma anarquia legal que nós vivemos. Entes privados acabam por tomar atitudes que implicam no cerceamento de liberdades sem que nenhuma lei lhes permita isso. Ao mesmo tempo, há cenas para os indivíduos, para os cidadãos, há cenas com, veja, se você fizer mais isso, se você fizer mais aquilo, se aceitar mais um cerceamento da sua liberdade, em breve podemos voltar a uma normalidade estendida. E a pessoa acredita nisso, espera nisso. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, num outro quadrante dos acontecimentos, a pessoa vê que pode explodir uma guerra em sistemas convencionais. Uma guerra que pode envolver um conflito atômico. Então o homem vai ficando, e isso aconteceu neste ano de 2021, uma alternativa. Ele tem uma excitação profunda e há uma superexaltação dos espíritos. Eu vejo isso muito aqui na Europa, em Portugal, por exemplo, uma superexaltação dos espíritos para tratar os assuntos, por exemplo, da pandemia. As pessoas não ouvem, não querem ouvir nenhum argumento e têm reações abruptas. Mas também as pessoas vão ficando cansadas. Nota-se um cansaço desse ir e vir, dessas idas e vindas, dessas incongruências. E muita gente vai caindo numa atonia profunda e vai-se deixando de tudo. Não quer saber de mais nada. Tem-se impressão que no espírito dela embota-se o medo, a esperança, o próprio instinto de conservação e as pessoas ficam à mercê dos acontecimentos. Graças a Deus, há pessoas que não caíram nessa situação. Há pessoas que reagiram, até muitas reações. E essas reações têm vários aspectos salutares, inclusive de chamar a atenção para outros e, que há algo de errado no que está acontecendo. É curioso que os meios de comunicação cerceiam completamente tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, eu refiro-me aqui a um caso que eu conheci há dias, em que uma pessoa mostrava as manifestações que tem havido, por exemplo, na cidade de Lisboa, contra o totalitarismo sanitário. E, como é hoje comum, isso era mostrado num celular, e a pessoa via as fotografias e como? Isso está acontecendo em Portugal? Essas manifestações estão acontecendo em Portugal, mas não sabia de nada. E era uma pessoa bem informada. Por quê? Porque tudo isso é cortado da informação oficial. E nós temos uma condução dos acontecimentos e imposição de gente que quer um chamado mundo novo, que quer impor tudo, que quer cercear tudo,
todas as liberdades. Para dar um exemplo, no Brasil, nós tivemos há dias essa coisa espantosa desse comercial do Banco Bradesco, claramente tentando impingir às pessoas uma agenda, que é uma agenda internacional, de um mundo, aspas, ecológico, um mundo politicamente correto, em que, por exemplo, não se sabe por que comer carne é um crime. E lá vieram eles com a sua propaganda, mas, de um modo muito salutar, a reação foi muito grande e o Bradesco se prejudicou. Mas nós não podemos ver isso apenas como um episódio de lacração. Isso é uma tentativa de impor às sociedades algo que é muito antinatural. E eu tenho aqui um artigo que eu vou ler, do qual vou ler alguns trechos, escrito por num jornal português, no Semanário Expresso, por uma pessoa chamada Sérgio Sousa Pinto, um homem de esquerda, e aqui é muito interessante, um homem ligado mais ou menos ao quadrante do Partido Socialista, e que nos últimos anos tem entrado em choque com muitas das políticas atuais da sociedade, e que se querem impor às sociedades. E esse é o aspecto mais interessante deste artigo. O título do artigo é A Irmandade dos Idiotas, e ele vai se referir à queima de livros que tem havido no Canadá, do famoso governo Trudeau. Então começa ele o artigo assim: hordas de patetas, normalmente ungidos pela academia, abraçaram a causa de salvar o homem de tudo aquilo que o constitui como tal. Essa definição está muito interessante, ou seja, tudo aquilo que caracteriza o homem como tal, essa gente, essa irmandade dos idiotas, diz que quer salvar o homem de tudo isso. Ou seja, o homem tem que ser salvo de si mesmo. Isso é o prenúncio de uma sociedade totalitária e infernal. Salvar o homem de tudo aquilo que o constitui como tal, como ser dotado de consciência, desde logo a consciência da sua finitude, ou seja, que ele vai morrer, de liberdade, de imperfeição, de empatia pelo outro, de subjetividade, de capacidade de reconhecer o belo e aspirar à justiça. A caminhada do homem pela história, patética e desajeitada, quase sempre trágica, está agora finalmente a ser decifrada e interpretada por uma fraternidade totalitária que se propõe revelar urbi et orbi o sentido da vida, desvendar o mistério da nossa condição e purificar milhares de anos de cultura maculada pelo crime e pela opressão, dizem eles. Vejam bem que esta descrição é o quê? Desvendar o mistério da nossa condição, está ele desvendado pela filosofia, está ele desvendado pela revelação, está ele desvendado nas escrituras. Purificar milhares de anos de cultura maculada pelo crime e pela opressão. Ou seja, não está dito aqui, mas traduzindo essas palavras, nós temos 2000 anos de cristianismo que para eles são maculados pelo crime e pela opressão. Ora, o crime só pode ser daquele que nasceu na Gruta de Belém, porque é ele que vai inspirar, portanto, o criminoso para esta gente, esta irmandade, esta fraternidade totalitária quer acabar com o cristianismo. A deplorável congregação composta por monges do século III equipados com iPad decidiu que só as chamas podem redimir o homem de milhares de anos de criações abjetas a que uma civilização decadente chamou cultura. Vejam bem que isto é radical, mas é propriamente a descrição da radicalidade que nós estamos assistindo. Homero já foi descoberto e lapidado. A Bíblia já foi corrigida pela Universidade de Oxford. Chegou, portanto, a vez de Tintim
incinerado no Canadá em nome, no caso da reconciliação com os indígenas. Já que a tocha acesa, queimaram também Asterix, entre outros ídolos pagãos inculpados pela apropriação cultural e de uma visão desatualizada da história. Ou seja, esta gente fala em nome de uma visão atualizada da história e de uma cultura nova. Portanto, eles têm uma filosofia e uma ideologia a impor. Ao todo, 30 livros foram queimados numa cerimônia de Flamme Purification e 4.700 foram retirados de bibliotecas escolares. Não se esqueçam que o Supremo, há poucos meses atrás, mandou tirar as Sagradas Escrituras das bibliotecas públicas do Brasil. Isso é a tal Inquisição laica e totalitária daqueles que atacam a Igreja por causa da Inquisição. Tudo isto, a queima dos livros, foi oficiado por uma demente do partido de Trudeau, curiosamente chamado Partido Liberal. Pronto, e depois ele diz o seguinte, que ele, com os seus 49 anos, vem aqui em nome do que era, quando criança, e lia esses livros, que agora foram queimados, mas ele fala também, ele diz, pelo Chico, pelo Gonçalo, pela Catarina, pela Filipa, por tantas crianças, ou por tantos daqueles que chegaram à idade dele e quando eram crianças tiveram uma outra cultura. Os homens e as mulheres que amam a liberdade têm o dever de combater a seita woke, autora moral da extravagante e criminosa pira literária e artística canadense, que já está a colonizar políticos mais débeis de cabeça e de caráter, alistados por covardia ou mísero cálculo. Estaremos condenados a esconder a Ilíada? É uma pergunta. Qualquer dia estaremos. Ou, por exemplo, ele não diz aqui, os Lusíadas, ou umas grandes obras da literatura, estaremos condenados a esconder essas obras, por exemplo, em falsas capas do livro de Pantagruel, ou de livros de autoajuda para não melindrar as visitas, ou para despistar uma nova polícia? A hipótese não é descabida. Os engenheiros do homem novo, essa expressão é muito interessante, os engenheiros do homem novo, e nós vemos que muitas doutrinas, psicologia, de psiquiatria, de política, de ideologia social, portanto, sociologia, falam disso, de um homem novo. É preciso construir um homem novo. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso alterar o homem na sua natureza como ela foi criada por Deus. Os engenheiros do homem novo não recuam diante de nada. Sabemos disso pelos livros que ninguém conseguiu filtrar. Os álbuns de Tintin são uma obra-prima do gênio humano. E termina ele por dizer o seguinte: longa é Tintin que reencontramos nesta derradeira aventura. Tintin contra a Irmandade dos Idiotas. Bom, quis ler aqui este artigo e com isso vou terminando aqui esta primeira live do ano, porque me parece que ela resume bem a luta que nós travamos no Ocidente cristão, ou ex-cristão, ou em que restam ainda hábitos, costumes, certas leis inspiradas pelo cristianismo, esta luta contra esta seita totalitária, como esta irmandade totalitária, que quer impor ao mundo um novo modelo de sociedade, de homem, de cultura, etc. E com isso eu encerro aqui esta live e peço a todos que, se for possível, indiquem essa live para outras
pessoas, conhecidos, familiares, amigos. Compartilhem em grupos do WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. E, se puderem, deem like na mesma para aumentar-lhe o realce e façam comentários abaixo. Aqueles que quiserem fazer uma contribuição para o canal podem fazê-lo através do Pix, que é sepulveda.canal@gmail.com. Com isso, eu agradeço a todos aqueles que assistiram esse vídeo, a todos aqueles que o difundiram e desejo um feliz ano de 2022.